Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Quero Livre Diz e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante, um assunto que há muito tempo eu queria trazer aqui para vocês no canal, que é sobre devocional. Você sabe o que é devocional? Você já fez? Você tem alguma forma específica de fazer o devocional? Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, explicar para vocês o que é o devocional e qual a importância. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiramente, o devocional, a origem da palavra se remete à devoção, geralmente num aspecto religioso. Para nós cristãos, devocional é o tempo que você separa para se empenhar ou se entregar, buscar a Deus. Claro que a gente tem as nossas orações do dia a dia, mas tem aquele momento que você fecha a porta do seu quarto e vai buscar a Deus, vai conversar com Ele, vai pedir socorro, ou vai estudar a Bíblia, vai meditar na palavra dele. E é esse momento que é chamado de devocional. Na palavra do Senhor, em Mateus 6,6, diz o seguinte: quando fores orar, entra para o seu quarto, fecha a tua porta, e o seu Deus que te vê em secreto te recompensará. E o Senhor também tem inúmeros outros versículos falando, buscar e me achareis quando buscares todo o coração. Pensando nisso, o devocional, ele é uma forma de guiar você, para você tirar um tempo com Deus, para você orar, para você também fazer os seus propósitos, para você ouvir uma música de adoração ou adorar ao Senhor, um momento simplesmente para poder ficar a sós com Deus, sem falar uma palavra, meditar na palavra dele, fazer estudos bíblicos, escrever alguma meditação, alguma coisa relacionada a Cristo. Por que é tão importante? Muitas pessoas acham que a gente deve adorar o Senhor apenas no templo, que seria a igreja, que seria onde a gente vai lá fazer a comunhão. É muito importante isso, gente. Inclusive, devemos cultuar, ter comunhão com os irmãos, porque um corpo, ele é completo, mas se você destaca uma parte, aquela parte ele morre, e o corpo, ele sente falta daquela parte. Então você que tá aí desigrejado, falando, não, meu Deus tá no meu coração, eu adoro Deus, eu tenho meu próprio altar de adoração a Deus, isso é verdade, mas o Senhor fala claramente em sua palavra que devemos ter comunhão, porque ali você pode ser admoestado, você pode ser repreendido, exortado sobre alguma coisa. E também é importante você participar da Santa Ceia, participar das cerimônias de batismo, né? Tá ali ajudando cada dia, porque a igreja é uma comunidade também que presta serviços para a humanidade. Então é muito importante você estar ali sendo discipulado pelos seus líderes e pastores. Porém, isso é importante, porém não é tudo. O Senhor, ele fala várias vezes na tua palavra dos hipócritas, os fariseus que ficavam nos templos, jejuando, fazendo com que todo mundo percebesse que eles estavam ali fazendo alguma coisa para Deus. Quando eles jejuavam, eles ficavam com aquelas caras, sabe, pálida, para todo mundo saber, eles estão jejuando, que homens fortes de Deus. Eles falavam alto as orações para que todo mundo ouvisse que eles estavam orando, que eles estavam rasgando o coração deles para Deus, e ali ficava naquela coisa, mas por trás eles faziam tudo errado, tudo que o Senhor não aprovava. Então o Senhor, ele fala justamente disso: vai pro quarto, tira um tempo do mundo, fecha janelas, tranca a porta, sai um pouco da sua família, sai um pouco ali dos seus amigos, da sua convivência, desliga as redes sociais, desliga tudo e concentra em mim. Conversa comigo, me conta como é que foi seu dia, tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não sabem como agir na vida cristã porque não tem um relacionamento com o Espírito Santo. Conforme você vai construindo esse relacionamento, o Espírito Santo vai morando em você, vai se assentando e vai controlando a sua vida, vai te dizendo o que fazer, o que não fazer, e aí você vai seguindo a cada dia, e aí você já começa a querer andar em santidade. O Espírito Santo vai te incomodando, você começa a abandonar os seus pecados, você começa a ter uma vida com muito mais amor, justiça e realmente uma vida cristã como ela deve ser. Então esse relacionamento é construído no devocional. Então o devocional é de extrema importância para você mostrar para o único que tem que ver o quanto que você ama ele, o quanto que você se importa. Tem uma coisa que depois que eu comecei a pensar nisso, eu nunca mais
parei de querer fazer devocional, porque antes eu não sabia. Pra mim, eu só acordava, Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E aí, quando eu dormi, Senhor, em nome de Jesus, me abençoa, meu sono, minha família, em nome de Jesus, amém. E quando acontecia alguma coisa, eu orava a Deus, assim, aleatoriamente. Ai, Deus, me ajuda em tal coisa. Eu orava assim, sabe? Eu fazia essas orações de acordar e dormir, normal, orar pra comer. E uma oração assim de vez em quando, pra fazer parte do seu devocional. Quando eu comecei a entender a importância disso, que tudo que eu tava tentando resolver com as minhas próprias mãos, eu poderia simplesmente orar, tirar um tempo pra falar com Deus, pra tomar direcionamento de Deus. Quantas pessoas ficam esperando direções do pastor? Claro que é importante você ter um discipulado, você ter ali uma conversa e ter o seu pastor, mas tudo tem que partir de você com Deus primeiro. E o pastor tá ali para te aconselhar. Quantas pessoas ficam vivendo ali em prol das pessoas dizer para elas o que elas têm que fazer, para as pessoas guiarem a vida delas, sendo que simplesmente elas poderiam ir no quarto, orar a Deus, fazer o devocional e o Senhor traria a resposta para ela muito mais tranquilamente dentro. Ela não precisaria de depender de ninguém, porque os pastores, eles são importantes, mas eles não querem que você tenha dependência nem emocional nem espiritual deles. Eles são os líderes de vocês, autoridade sobre você. Só que você tem que ter a sua comunhão, você tem que buscar por si mesmo. Não existe essa, ora por mim, busca por mim. Não, o Senhor fala que só vai encontrar Ele quem buscar de coração, quem buscar de verdade, com toda a devoção. Então é muito importante a gente entender que a gente precisa ter momentos com Deus. Tem dias que você não vai conseguir fazer tudo, que eu vou falar os itens aqui de um devocional, uma base de devocional para quem não sabe fazer e da forma como eu faço. Não tô falando que isso é regra, cada um vai ter o seu jeito, só que é o que funciona para mim, às vezes pode funcionar para você ou às vezes não. Mas tem lá os itens do devocional e às vezes você não vai conseguir fazer tudo, foi um dia estressante, mas às vezes você chega, só ajoelha e Deus dá aquela sensação de tipo assim, tudo bem, eu sei. Eu sei o que você tá passando, tá tudo certo. Só aquilo ali, você ganha seu dia. Tire um tempo pra falar com Deus. Tire um tempo, sabe? O ideal seria acordar, orar a Deus pra você começar seu dia maravilhosamente bem. Tem gente que fala que prefere, em relação ao horário, o horário da manhã, tá? Eu já tentei, eu colocava meu alarme pra despertar 5 horas, né, porque eu trabalhava, e eu fazia meu devocional. Era muito cansativo, de fato, mas realmente tinha algo diferente. Algo diferente, eu já percebi isso. Toda vez quando meus devocionais são na viração do dia, seja de manhã ou à tarde, eu sinto uma visitação, uma presença diferente. É realmente diferente. Só que na minha vida atual, eu acordar ali, eu consigo até orar, mas eu não consigo fazer o restante do devocional. Porque eu tô com tanto sono, tanta coisa que eu não consigo concentrar direito. Então, eu prefiro fazer meu devocional mais tarde, tipo, desse horário, tipo, entre 6 a 8 horas da noite. Mas eu oro pela manhã, faço meu mini devocional pelo aplicativo Glorify, que é esse daqui. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é o meu link, tá bom? De acesso. Se você não sabe como fazer o devocional, esse aplicativo vai te guiar totalmente, me ajudou muito no começo. Tem lá Bíblia pra você ler, tem música, meditação, podcast, meu Deus do céu, tem muita coisa, é muito bom esse aplicativo. Se você não baixou, é gratuito, é só você clicar aqui no link da descrição, você vai, baixa na Play Store ou na Apple Store, você instala, vai ter lá todo dia falando, olha, seu devocional, pra te lembrar, pra poder te ajudar ali a ter um momento com Deus. Então eu acordo, oro a Deus, é mais ou menos como eu faço, tá bom? Acordo, oro a Deus, uma oração simples, rápida, faço esse devocional e vivo meu dia. E aí, claro, a gente sempre ora para as outras coisas ao longo do dia, né? Quando a gente tem alguma preocupação, alguma coisa, sempre tô orando ali. E aí, quando chega mais ou menos nesse horário, 6 a 8 horas da noite, eu faço meu devocional. E à noite, eu faço uma oração também para que o Senhor me abençoe, meus sonos. Eu sempre oro em relação ao Senhor proteger a minha mente, proteger o meu sono, me cobrir com o sangue dele, porque o sangue protege, o nome ataca. Isso é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Então, o Senhor, eu sempre tive muita ansiedade, muitos problemas, né, recentemente de questão de insônia. Então, eu aprendi a fazer essa oração final, pedindo ao Senhor para selar a minha mente. Isso me ajudou muito. Mas, enfim, como eu faço meu devocional? Eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês de como eu faço, da estrutura do meu devocional e algumas coisas que pode facilitar para que você consiga. A primeira coisa
encontre um horário perfeito para você. Não tem fórmula, gente. O meu horário é diferente do seu, o seu é diferente do meu. Então, ache o que vai ser melhor para você. Uma dica: se você é uma pessoa super ocupada, não tem muito tempo, você vai fazer no horário que você conseguir, entendeu? De preferência, faça pela manhã, porque você vai viver o seu dia todo ocupado, mas se você colocar Deus como prioridade, igual ele fala, né, buscar primeiro as coisas do reino e as outras coisas serão acrescentadas, você vai ver que o seu dia vai ser bem melhor. Mas se caso você não conseguir fazer de manhã e ter que fazer só à tarde, o importante é ter disciplina. Você não vai sentir vontade de fazer devocional. Você tem que fazer devocional, a gente não sente vontade, realmente não sente vontade. Mas tire o tempo, marque, todos os dias às 18 horas eu vou fechar a porta do meu quarto, vou fechar as janelas, eliminar a distração. Tem até um reelzinho que eu tenho aqui no canal, que é falando de como eu faço meu devocional, se vocês quiserem conferir lá, é muito bom. É um shortzinho bem rápido. E aí o que você faz? Elimina a distração, use o celular apenas para te guiar, não fique mexendo no celular. Tá? Feche as janelas, avise seus parentes, olha, eu vou tirar um momento lá, vou fazer meu devocional, tá bom? Meu tempo com Deus, depois eu volto. Qualquer coisa você me manda mensagem que depois eu vejo. Ou fala com seus amigos, não importa. O importante é você estar fazendo o seu devocional, de preferência, no horário que você possa. Se você for muito ocupado, priorize fazer pela manhã, porque é muito mais difícil você fazer à tarde, você vai estar muito mais cansado, você vai ter tanto de coisa pra fazer, é muito mais difícil. Se você realmente não conseguir fazer em casa, separe um lugar lá, onde você seja trabalho, faculdade, onde você possa ficar sozinho, pode ter uma tranquilidade, ora a Deus ele mesmo. O Senhor, ele não importa onde você faça, desde que seja de coração, mas de preferência na sua casa, né, onde que você tem ali o seu cantinho, o seu lugarzinho de guerra, seu lugar onde você sabe que você não vai ser incomodado, entendeu? Tem gente que tem um quartinho de oração, é muito importante. Eu faço no meu quarto mesmo. Enfim, é muito importante você escolher um horário e um lugar tranquilo para você fazer o devocional. Bom, depois disso, você tem que separar os materiais que você vai precisar para o devocional. Lembrando que o devocional, ele não é apenas oração. A oração é muito importante, é a principal, de fato. Porém, não é só oração. O Senhor, ele fala pra gente meditar na palavra, ter prazer na lei dele. Então, a gente tem que ler a Bíblia, ter uma noção ali do que tá falando. E assim, para meditar, é interessante você anotar, né? Tentar ler um capítulo por dia, como eu faço atualmente. Vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu faço, adoração a Deus. Porque eu não consigo simplesmente ir direto e orar. Apenas se for uma coisa urgente, vamos supor. Algum parente meu sofreu um acidente e assim, eu tô tão abalada, eu já vou orar direto, entendeu? Orar ao Senhor, porque o Senhor sabe do meu coração, Ele sabe que eu vou estar desesperada, Ele sabe que eu vou estar precisando falar com Ele. Então, eu pulo a parte de adoração, entendeu? Porque é uma coisa urgente. Então, às vezes, esse devocional ele vai ser só uma oração, ou vai ser só uma oração, uma leitura da Bíblia. Tem dias que vai ser variáveis. Mas, no normal, a estrutura que eu faço de devocional e a estrutura que funciona, que eu acho bacaninha, eu começo com uma adoração a Deus, para chamar a presença do Senhor. Porque, assim, eu sei que tem termos diferentes, tá? Porque a presença do Senhor é algo muito forte, né? Mas eu quero que o Senhor saiba que eu não tô ali só para pedir coisas. Eu tô ali para adorar Ele, para dar toda a minha devoção para Ele, porque é isso que é o devocional. Você mostrar para Deus o quanto que você ama Ele, o quanto que você se importa em passar tempo com Ele, porque depois que você fica com essa imagem de que você vive o seu dia todo e o Espírito Santo fica esperando para você conversar, para Ele passar tempo com você, é dolorido. Toda vez que eu não consigo fazer devocional, quando chega tipo 11 horas da noite, vem aquela culpa, eu falo assim, ai, meu Deus, eu tenho que fazer de todo jeito, eu tenho que fazer, nem que seja 5 minutos. Gente, tempo é uma coisa assim, relativa. Tem hora que você não vai ter tanto tempo realmente, mas faça esse tempo ser constante e tente progredir ele. É 5 minutos que você tem? Faça 5 minutos, faça uma oração, ore ao Senhor, né? E leia um versículo da Bíblia, tá? E oração é muito importante, não deixe ela de fora, priorize ela, a oração. Só que não faça sua oração. Se você tem mais tempo, vai lá, de 5 vai para 10, de 10 vai para 20, de 20 vai para 30, 1 hora, 2 horas, a gente fica muito mais tempo, vai depender do que você tiver de tempo, o que você quiser devocionar a Deus, né? Então,
essa é a forma como eu faço. Eu começo adorando o Senhor. E como eu faço isso? Aqui estão meus fones de ouvido, tá? Daqui a pouco eu vou fazer meu devocional, logo após esse vídeo. Eu fico com esse fone, ou esse fone. Quando eu quero ficar muito imersa na adoração, eu coloco esse fone aqui. Porque aí eu não consigo ouvir nada do que tá acontecendo lá fora. Porque às vezes eu tô aqui no meu quarto, tranco a minha porta, aviso meus familiares que eu vou fazer meu devocional, mas às vezes eu escuto alguma coisa deles, ou na rua. Nossa, pega ela pra mim, não aconteceu isso. E aí, às vezes minha atenção some. E o ideal é você não ter distração. O ideal é você estar totalmente focado no que você vai fazer. Você tá ali na frente do rei. Então você precisa se devocionar. Então eu geralmente uso esses, porque minha família sabe que quando eu tô em devocional eu não atendo ninguém. Aí eu ponho esses, mas hoje eu tô usando esses aqui. Aí eu começo com os louvores. Eu tenho uma playlist aqui no canal chamado Me and God, chamado Eu e Deus, que é onde que eu coloco as músicas, os louvores que adoram o Senhor. Eu tenho vários tipos de louvores lá. Tem os louvores em inglês, que geralmente é cristão R&B, e os louvores brasileiros que eu gosto, que são realmente louvores de pessoas verdadeiramente boas, ou pelo menos eram boas, né? Porque tem músicas de pessoas bem antigas. Tem 56 músicas, tá aqui na minha playlist, você pode procurar, chama Me and God, tá vendo? E aqui tem várias músicas, olha, Que Sejas Meu Universo, Kleber Lucas, né, porque ele fazia algum sentido, Fidelidade, Nunca Para de Lutar, tem muitas músicas. Ai, nossa, músicas velhas, músicas que, ninguém ouve. Você vai ter essas próprias músicas, lembrando, tomar cuidado com a ministração, procurar o compositor para ver se o compositor é de Deus, se ele tem o Espírito Santo na vida dele, pra você não ser ministrado e pra você também não acabar adorando o diabo no lugar de Deus, tá bom? Porque tem muita música gospel aí com título de música santa que não tem nada de santa, tá? Então, eu começo escolhendo. Geralmente eu faço 3 músicas, tá? 3 louvores. Eu começo com um louvor que é tipo assim... pra eu cantar meu coração pra Deus, pra eu adorar Ele. Senhor, você vai ser adorado. Tu és maravilhoso. Então, geralmente coloco tipo assim, ó. Deus de Israel, eu sei. Vim a este mundo pra adorar outro rei. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. Os palácios não quero, não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que lhe importa é lhe obedecer. Então aí vai nessa, desculpa pela minha cantoria, eu devo ter errado a letra, mas geralmente eu coloco isso e aí eu sinto aquela coisa de tipo assim, adorar a Deus mesmo. Aí depois eu vou pra uma música mais espiritual, uma música que... pra mostrar pra Deus como eu tô me sentindo. Geralmente é uma música do Kleber Lucas. Ai, Kleber Lucas, não. Gente, ele foi um homem de Deus há muito tempo atrás. Eu não sei hoje como que ele tá, eu sei que teve muitas coisas relacionadas a ele, mas ele foi um homem de Deus. As músicas que ele compôs pra Deus antes foram inspiradas pelo Espírito Santo, porque você sente o Espírito Santo, por exemplo. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Essa música me dilacera. Então, geralmente eu escolho uma música dele ou do Thales Roberto. Essas músicas me rasgam por dentro, elas me rasgam, elas me quebrantam muito. Eu louvor liberta, né, gente? Me quebranta muito. Então, geralmente são 3 músicas, mas quando eu tô muito assim, eu quero passar muito tempo com Deus, muito tempo, eu coloco um tanto de música, coloco Nunca Para, não. Nunca Foi Sobre Nós, essa música me dilacera. Eu geralmente coloco uma música poderosa no começo pra adorar a Deus, a segunda também adorando a Deus, mas me quebrantando, e a última música, geralmente eu escolho uma música muito leve e ao mesmo tempo uma música muito espiritual. Então geralmente é uma música que eu não canto, eu fico só calada. E aí eu falo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer falar alguma coisa comigo, estou aqui, Pai. Porque a gente tem um vício de só ficar falando, eu quero isso, e aí a gente fala, não consigo ouvir a voz de Deus, porque você não cala a boca. Não deixa ele, você não escuta o que ele tá falando. Então, antes de eu começar a minha oração, eu começo primeiro com a adoração, com a música poderosa, começo com quebrantamento, e a última música espiritual pra
sabe, abrir meu coração mesmo pra ouvir o que o Senhor tem pra falar comigo. Então, geralmente essa música eu não canto, eu fico em silêncio, só chorando, porque eu começo a chorar. Geralmente são as músicas bem espirituais, tipo assim, alta madrugada vai, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Ou, geralmente também é essa música aqui, ó. Mental de música também, sem a letra, porque aí eu não fico prestando atenção na letra. Essa é a parte que eu quero ficar muito atenta. Geralmente nessa parte, meu coração, ele muda muito, é muito louco. Eu quero que vocês tentem, se vocês jamais tentaram. Faça isso, comece uma música poderosa, coloque uma música de quebrantamento, pra você chorar bastante, pra você mostrar pra Deus o quanto que você é dependente de Deus, de quanto que você não vale nada, mas Deus tá ali tendo a misericórdia da sua vida. E a última, coloque uma música espiritual, que é pra abrir seu coração, pro Espírito Santo mover ali, sabe? Quando você fica vulnerável na mão de Deus. Eu geralmente choro muito nessa parte. E eu fico calada. E eu geralmente prefiro as músicas que são instrumental ou as músicas que, tipo assim. Ou aquela assim. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Ó, só de falar, meus olhos já... Essas músicas bem leves, que não tem muita coisa pra você prestar atenção, porque nessa parte eu quero estar com os olhos abertos. Geralmente nessa parte eu choro muito. E aí meu coração dispara. Sempre nessa parte, dispara. Então eu sinto que é como se o Senhor tivesse ali pronto pra me falar alguma coisa, sabe? Porque a gente não pode chegar chegando na presença do Rei. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor faça isso comigo. Não. Pensa, o Senhor, Ele é um Rei. Você não chega na presença do Rei falando, Rei, eu quero que você resolva isso aqui e tal. Não, você chega, Senhor, eu posso entrar, eu posso... Então é isso que é bom, o primeiro passo do devocional, que é você preparar o terreno, adorar a Deus, mostrar, Senhor, eu tô aqui pelo Senhor, eu tô aqui pra te adorar. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então ali você se humilha, você se põe abaixo para que o Senhor, o verdadeiro Rei, venha. Geralmente nessa parte que acontece coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, experiências muito boas. E assim, eu sempre sinto meu coração disparando. Meu coração dispara. E dispara. E é tão bom. É tão bom. É a única ansiedade que eu gosto. Porque é como se eu estivesse esperando ele assim chegar. E eu fico assim. Ai, tá chegando. E aí meu coração dispara. Ok. E aí é tão diferente que aí eu oro e eu sinto que a oração tá entrando. E outra coisa muito importante, eu quero gravar um vídeo sobre a oração em línguas. Quando a gente tá falando aqui, ó, normal, a nossa alma tá compreendendo, os humanos podem compreender, mas quando a gente ora em espírito, que é a oração em línguas, que você recebe isso, esse dom, a partir do momento que você é batizado no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, você recebe ele quando você aceita Jesus, ele vem pra sua vida, mas aí, se ele vai se assentar no teu espírito, vai de você, se você vai realmente deixar ele controlar. Mas para receber os dons, precisa de uma busca. Porém, os dons, ele é dado de bom grado, né? Você não tem mérito nenhum, nada é sobre mérito, é sobre graça mesmo. Tem pessoas que têm dons e não têm caráter, porque é um dom, o Senhor ele usa o que ele quiser. A oração em línguas, ela é muito diferenciada porque ela edifica você mesmo. Você tá orando em espírito uma coisa que você nem sabe. São gemidos inexprimíveis que você nem sabe o que você tá falando. É o seu espírito que tá orando. Então, se o Espírito Santo tá orando por você, então ele tá pedindo a coisa certa, que é a que você precisa. Então é importante você também incorporar isso. Geralmente eu incorporo no final da minha oração normal. Eu oro um pouco em línguas. O ideal seria... Eu gosto muito de ouvir... Eu falei com vocês que eu tenho músicas em inglês. É a minha playlist diária, que eu escuto todo dia, quando eu tô sem estar no meu devocional, eu escuto durante o dia. O ideal seria falar em línguas em todo momento. Porque eu tô orando em espírito, eu não preciso de me concentrar nisso, eu nem sei porque eu tô falando, mas aqui tem algumas músicas em inglês, que são músicas de compositores que eu sei, que eu conheço, que são bons mesmo, que eu escuto no dia a dia, lavando roupa, lavando vasilha, arrumando a casa, tô escutando, tô cantando a música. Aí às vezes vem uma vontade de falar em línguas, eu falo em línguas, porque eu sei que meu espírito tá pedindo uma coisa que eu nem sei. Aí geralmente eu coloco uma musiquinha tipo... É esse vídeo que eu gosto, gente. Yes, I Am, de Jeremiah Pautan, uma música que tá muito no meu coração nesse momento. Tô ouvindo ela direto, mas enfim. Músicas com letras positivas, adorando ao Senhor. Eu faço isso a todo momento, ouvindo essas músicas. Mas no devocional mesmo, eu prefiro uma música que eu entenda.
que eu consigo entender totalmente, porque essas músicas aqui, elas me levam pra longe, eu fico, tipo, em outra vibe. Só que quando eu coloco música brasileira, elas me chamam pra terra pra eu adorar a Deus, porque eu tô entendendo as palavras que estão falando. Eu entendo inglês também, só que é diferente, entendeu? É diferente. Mas enfim, e aí tudo bem, eu vou, preparo o terreno, e aí eu fico aquela música, a última música é uma música que eu fico calada, peço ao Senhor pra falar o que Ele quiser comigo, e aí eu fico, geralmente eu ponho instrumental ou essas músicas mais leves, mas muito espiritual, e aí eu fico ali, eu oro ao Senhor, varia o tempo, depende do tempo que eu tenho, mas geralmente eu coloco, tipo assim, pra oração, eu coloco de 15, 20 minutos, às vezes 30 minutos, varia muito, sabe? Varia muito do quanto que eu tenho pra falar. E quanto o Senhor tem pra falar comigo também. Mas eu sempre coloco assim, 15, 20, 30 minutos. Mas meu devocional geralmente dura 1 hora, né? Eu quero fazer muito mais. Eu tô no começo ainda, mas por enquanto é o que tá funcionando pra mim. E beleza. Terminei de orar. Aí eu tiro ali uns 5 minutinhos pra orar em línguas, enquanto eu tô preparando aqui os meus materiais, que é uma parte muito importante também. Aí eu vou orando em línguas, vou pedindo ao Senhor, eu sempre oro ao Senhor, para que Ele me abençoe no meu devocional, para que Ele abra minha mente. Nessa hora é uma parte muito assim específica, porque eu termino de orar, oro em línguas e eu falo, Senhor, eu tô precisando de ideias para vídeo, me dá uma ideia de pregação, o Senhor me fala, o que eu devo fazer? É nessa hora que Deus descarrega, começa a vir um tanto de ideia na minha cabeça, por isso que eu vou orando em línguas, porque aí, se eu for direto ler a Bíblia, eu não consigo concentrar. Então o que eu faço? Eu peço pra Ele me ajudar nisso. E aí começa a vir um tanto de ideia. Eu começo a anotar as ideias. Por exemplo, a ideia desse vídeo veio no meu último devocional. Faz um vídeo sobre devocional. Eu falei, devocional? Explicando tudo. Eu falei, então tá. Aí veio, faz um vídeo sobre dom de línguas. Senhor, eu jamais pensaria eu mesmo sobre isso, porque eu não me acho qualificada pra falar sobre isso. E aí o Senhor fala, pode falar. Tá bom, anotei. Aí eu fico ali aquele momento, organizando as coisas, vendo o que o Senhor tá falando comigo, vou anotando tudo, porque é ali que é a minha resposta, ela já vem rapidamente. E aí, vem os meus materiais. Aqui são os meus materiais que eu uso. Você pode ter outros materiais, mas o material imprescindível é a Bíblia, né? Essa é a Bíblia que eu uso para os vídeos, porque ela é bonitinha, ela é uma gracinha. E quando eu vou pregar. Então é a Bíblia mais bonita que eu tenho uma linguagem facilitada. Porém, eu tenho essa Bíblia aqui, ó, que eu chamo ela de Bíblia bagageira, porque ela tem esse negócio aqui e eu coloco meu celular aqui dentro. Então eu consigo carregar tudo dentro dela. Essa é a Bíblia que eu levo pra igreja. E tem a minha Bíblia de estudo, porque ela tem a linguagem mais facilitada. Então uma criancinha consegue ler, tá? Ela é aquela linguagem NTLH, se eu não me engano, nova tradução. Nova tradução? Eu não lembro o resto. Mas enfim, é a mais, assim, tranquila. E eu uso ela porque aí eu risco ela, consigo marcar. Eu tenho aqui caneta, marcador, corretivo, tudo que eu preciso para poder, né, usar junto com esse caderninho do devocional. Esse é meu caderninho do devocional. O devocional para mim é como se fosse um diário. Eu anoto coisas em inglês da forma que eu tô sentindo. Por exemplo, eu não tô me sentindo bem, eu anoto em inglês. Hoje foi difícil. Eu coloco e sempre, cara, sempre eu leio a Bíblia, leio minhas coisas que eu tenho para ler e parece que tudo que eu escrevi ali parece que cura. Então eu gosto de pôr pra fora. E aí como que eu faço a minha leitura bíblica? Eu tenho aqui também um outro caderno, que esse caderno aqui já é para um estudo mais aprofundado. Eu tô fazendo aqui alguns roteiros pra vídeo, tá vendo? Já tenho aqui alguns roteiros, que aí é quando eu venho pra fazer um estudo mais aprofundado. Eu tiro um tempo, porque aí eu preciso ir e voltar várias vezes na Bíblia, preciso pesquisar coisas no original, geralmente para pregação, geralmente para vídeos mais elaborados, eu uso esse caderno maior. Mas no geral, meu devocional mesmo, meu diário é esse daqui. Como eu tô fazendo hoje em dia? Eu tô pegando, eu já li todo o Novo Testamento, e já li o Velho Testamento, deixa eu ver até onde, até 1 Samuel, tô lendo 1 Samuel. Só que na meiuca ali, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento de 1 Samuel, eu já li bastante coisa lá. Eu já li, por exemplo, Salmos, Provérbios, Jeremias, Daniel, como é que chama aquele primeiro? Amós, Obadias, Ruth estava lá atrás. Quem mais que eu li? Isaías eu li. Tem um outro que eu tô esquecendo. O que eu tô esquecendo?
Deixa eu olhar aqui, mais fácil. Tem muito que eu tô esquecendo o nome. Lamentações, Joel. Então, assim, já li bastante coisa. Acho que dos grandes profetas ali, tá faltando Ezequiel. E tem os pequenos profetas, Sofonias, Abacuque, esses aí que falta. E 2 Samuel, 1 Reis, Crônicas, faltam esses. Então faltam poucos para minha leitura bíblica que eu anoto. Eu geralmente leio um capítulo de 2 livros. Então eu pego lá 1 Samuel, tô no capítulo 9, escrevo, leio de novo, escrevo o que eu entendi, o que eu tô sentindo sobre aquilo, como eu consigo me relacionar, como isso tem a ver com a vida que a gente tá vivendo hoje. Geralmente eu anoto pequenas coisas assim. E tô lendo agora também Jonas. Tô no 2º capítulo de Jonas. Então eu leio um capítulo de cada. Aí faço essa leitura, leio de novo, anoto, medito ali no que tá sendo falado. Geralmente eu choro muito, porque eu me vejo muito. Fazer dessa forma eu consigo me enxergar nos erros do povo de Israel. E eu fico tão triste, ou nos discípulos. Fico triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu falo assim, meu Deus, que bom que eu tô conseguindo reconhecer. Tem gente que não consegue reconhecer isso. Então eu anoto os meus pensamentos, aqui é meu diarinho. Terminei de ler a Bíblia, medito, fico ali pensando e tudo mais, e aí eu venho para 2 coisas que é muito importante, que enriquece o seu devocional, que é o livro espiritual e o livro edificante. Isso eu aprendi com o Jesus Cop. Eu achei muito bom o que ele explicou e de fato faz sentido para mim. Eu tô lendo e-book, o livro da Sarah Shiva, Defraudação Emocional, que tá me ajudando muito. E tô lendo esse livro espiritual que chama Precioso Espírito Santo, que fala sobre justamente isso. Relacionamento com o Espírito Santo, como tratar o Espírito Santo como uma pessoa, que ele de fato é a terceira forma de manifestação de Deus. Mas ele não é uma terceira pessoa ali excluída, não. Ele é Deus que se relaciona com você. Ele é o próprio Deus que se relaciona em você. Porque o Senhor mesmo falou que ele seria Pai de todos, com todos e em todos. Por todos, como é que é? Para todos, por todos e em todos. Acho que é isso. Se não for, eu vou colocar aqui um negocinho. Pai, que é o Deus que está aí presente para todo mundo. Tem Jesus, que é Jesus que morreu e ressuscitou por todos. Quem quiser aqui, ó, tá aqui Jesus, ó. Só que tem o Espírito Santo, tá em todos, mas o Espírito Santo ele só pode vir quando você aceita Jesus. Ele não foi entregue para o mundo, e sim para as pessoas que já são salvos, filhos de Deus, que foram conseguiram essa paternidade, né, essa adoção por meio do sacrifício de Jesus. Então é muito importante, é muito lindo. Então esse livro, eu geralmente leio um capítulo dele ou uma sessão dele, um livro espiritual, e leio o meu livro edificante, que é um livro que me edifica. Entendeu? Esse aqui é o espiritual porque ele vai mexer nas coisas espirituais mesmo. Eu tenho outros livros aqui que, por exemplo, vou pegar um aqui só pra vocês verem. São livros que eu uso para fazer estudos, porque eles têm uma carga espiritual muito grande. Vou pegar aqui pra vocês verem. Eles têm uma carga espiritual muito grande. Então, às vezes dá até uma dor de cabeça na hora que você vai ler. Anjos e demônios, cartas ao diabo, cartas de um diabo para seu aprendiz, anjo caído. Eles têm uma coisa muito forte, sabe? Então, você tem que estar bem de boa, tem que estar bem focado ali, bem estabelecido para você fazer estudo deles. Porque espiritual é isso, ele tem que abalar você lá dentro. E o edificante, você vai ler e vai conseguir tirar proveito daquilo da sua vida. Por exemplo, tem esse daqui, ó, que é de vários devocionais. Cada dia tem uma coisa para te ajudar. É muito bom, do Rick Martin. Tem esse daqui, ó, Deuses Falsos, Campo de Batalha da Mente. Esse aqui me ajudou muito. Eu demorei muito pra ler ele, gente, porque eu leio pouquinho por pouquinho quando eu tô fazendo devocional. Eu não gosto de ler o livro de uma vez. Geralmente o livro espiritual, o edificante, eu gosto de ler eles pouquinho por pouquinho. Eu não leio rápido, porque eu gosto de incluir ele no devocional, fazer a ligação. Se eu ler ele todo, aí não adianta. Agora os outros livros aleatórios, por exemplo, linguagem corporal, o corpo fala, essas coisas a gente lê rápido, entendeu? Então assim, é basicamente isso. Eu vou ler um capítulo, uma sessão de cada um.
fecho meu devocional e geralmente vou escutar minhas musiquinhas em inglês, que são as músicas cristãs, e aí eu vou meditando em tudo que eu aprendi, vou falando em línguas com o Senhor, e é muito bom, você se sente tão blindado. Eu gostaria de conseguir fazer meu devocional de manhã, porque eu me sentiria blindada o dia inteiro. Mas eu oro ao Senhor e faço meu devocional no Glorify, que eu falei pra vocês, vou colocar o link aqui, tá? O Glorify é maravilhoso, ele já te dá uma base, meio que um resumo de tudo que eu falei pra vocês aqui. Ele faz no aplicativo, ele vai falando, olha, agora você vai ler uma passagem, ok, citação, olha que citação legal, falando de Deus, tem um tema pra você discutir, meditar. Enfim, gente, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a conseguir fazer o devocional. É muito importante, faça, tira o tempo com Deus, porque Deus tá todo o tempo ali te esperando para que você busque. Se você buscar, você vai achar Ele, tá bom? Então é isso, muito obrigada a todos que assistiram. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui o próximo vídeo que você quer que esteja aqui no canal. E até mais, bye bye!